Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Tricolor do Morumbi, gente, do São Paulo, gente. Tudo bem, gente? Ô, coisa boa. Quero falar nesse vídeo sobre a chegada do Sobeldía, né? E, particularmente, repercutir aqui a entrevista que ele deu já no desembarque, né? E ali a gente já percebeu alguém muito mais afeito, né? A liturgia do cargo, né? Ou seja, uma pessoa muito mais apropriada para ser técnico do São Paulo do que o técnico anterior que o São Paulo tinha no seu comando, né? Claramente que, em virtude só desse comentário, vai aparecer um monte aí de gente falando: você tá desrespeitando o Carpini. O profissional chamado Carpini, eu não respeito mesmo, tá? A pessoa do Carpini, eu não tenho o menor problema com a pessoa dele e também não tenho nenhuma solução. Eu não tenho contato, eu não tenho conhecimento, eu não vou criticar nunca, não vou falar nunca, nunca vou abordar a questão pessoal do Carpini, isso não me interessa. Agora, evidentemente que o profissional Carpini é um profissional muito interessante, assim, para equipes da Série D do futebol brasileiro, mas não para uma equipe como São Paulo. E quem discorda disso, que não sei nem o que tá fazendo aqui neste canal, né? Quem discorda disso aí, né? Mas enfim. Vamos tocar o barco aqui falando da chegada do Luiz Sobeldía, mostrando ali uma objetividade monstruosa, né? Monstruosa, entendimento e tal. Essa é a importância, por exemplo, de você buscar um técnico experiente. Muita gente falando assim, ele não tem toda essa experiência, pelo amor de Deus. Na live que eu fiz, inclusive, muita gente falou, quando eu falei, olha, ele é mais experiente do que o Dorival Júnior. Muita gente, o quê? Você tá doido? Como assim? O Dorival, aquela coisa tão... E aí eu perguntei para as pessoas na live, né? O Dorival já treinou um dos dois maiores times do futebol paraguaio, né? O Dorival já treinou, né? Um dos gigantes do futebol da Colômbia. O Dorival já treinou, né? Dois gigantes do futebol do Equador. O Dorival já treinou, né? Um gigante do futebol mexicano. O Dorival já treinou, né? Lá na Espanha, uma equipe na Espanha. Não. Ok, qual é a grande experiência dele? A grande experiência é construída aqui em alguns clubes grandes aqui do Brasil. E tá correto, tá beleza, né? Não vou aqui ficar detonando o Dorival, não, tá beleza mesmo. É uma grande experiência, mas a experiência ela também se faz muito, ela também se amplia muito em termos de qualidade quando você treina equipes grandes, né, com seus desafios, com seus problemas e fica as suas identidades em outras nações, né? Então, se o Dorival tem um tempo de carreira maior, e é maior evidentemente, tem lá os seus cabelos brancos que não o negam, né? Mas o Sobeldía não é uma criança nesse caso, tem 16 anos de carreira e nesses 16 anos treinou gigantes do futebol de vários países da América Latina, teve uma experiência também na Europa, né? Então a qualidade dessa experiência a torna também muito grande, né? E quanto a treinar time grande no seu próprio país, o Sobeldía também treinou uma equipe grande no seu país, né? Então as pessoas se assustaram, mas se você analisar objetivamente, você vai perceber que não é absurda a declaração que eu fizeram na live. Mas vamos comentar então sobre a entrevista dele quando ele chegou ali no aeroporto, que para mim foi brilhante. Antes disso, contudo, chamar a sua atenção para o fato de que esse vídeo tem o patrocínio da OneXBet. Gente, OneXBet porque ela patrocina o seu canal. Não! É porque de fato é uma casa de aposta importante para você que curte uma aposta esportiva. Gigante, né? Assim, patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, que também dá legitimidade para a OneXBet. Tudo isso é que você já conhece, muita gente já sabe, né? Mas eu quero falar uma coisa para você que você não sabe. O OneXBet está dando agora R$3.000 de bônus no seu primeiro depósito. R$3.000. É brincadeira não, né? Não é não, é sério. R$3.000. Como é que eu faço para conseguir isso? Você se cadastra usando o link que está no comentário fixado desse vídeo. Mas para ganhar o bônus, você precisa colocar lá o código promocional OneXJosa, né? Que vai te permitir ganhar esse bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, tá? Hoje de quebra, fala aí uns joguinhos aí pra hoje aí. Ó, não vai nessa coisa de ficar combinando tudo não. Mas se for combinar também, eu não sei, né? Você pode até fazer uma aposta individual ou combinar tudo. Vamos lá, ó. Hoje, olha só que jogos legais. Barça contra Real. No mínimo 2 gols vai ter nesse jogo aí, né? Você pode falar que as duas marcam, que vai ter no mínimo 2 gols. Se as duas marcam, vai ter no mínimo 2 gols. PSG contra Lyon. Pra mim, o PSG deve vencer essa partida aí. Palmeiras contra Flamengo, né? Eu diria que a gente vai ter no máximo um gol no primeiro tempo, né? Atlético Mineiro contra Internacional. Desculpa, Atlético Paranaense contra o Internacional. Pra mim, neste caso também, a gente vai ter no máximo um gol no primeiro tempo, mas eu iria de empate ao Inter também, tá? Apesar do Furacão ser uma equipe que eu gosto demais e acho que pode ter uma campanha excelente no Brasileirão. Atlético Goianiense e São Paulo. Olha, gente, tu é São Paulino, não vai nesse jogo não. Tu não é São Paulino, vai. Eu não acho legal ir no jogo que meu time tá jogando. Mas de qualquer maneira, nessa partida aí, eu coloco também no máximo um gol no primeiro tempo, tá? Tudo pode acontecer nesse jogo, inclusive o São Paulo perder, tá? Então eu colocarei no máximo um gol no primeiro tempo. Então cadastre-se usando o link que está no comentário fixado e coloque lá o código promocional OneXJosa para você ganhar R$3.000. R$3.000, beleza?
Bora lá, vamos lá, gente. Vamos falar então sobre a entrevista do Carpini, não, né? Do Zubeldia. A gente viu a liturgia do cargo ali presente, né? A gente viu alguém de estatura presente já nas primeiras palavras. Impressionante, a calma, a tranquilidade, né, com que ele recebe as perguntas e as responde. Inclusive no tom de voz, né? Tem um momento ali que alguém fala assim, depois volte para o Luz, ele dá uma risada. É a única situação que ele sai um pouco do tom, inclusive, porque ele dá uma risadinha, mas ainda mantém o tom, mantém a voz, enfim, muito interessante, né? Primeiro que ele fala algo sobre... A primeira coisa que ele relata, né, quando alguém pergunta tal, não sei o que, sobre a experiência tal, do primeiro contato, ele fala... Ele deixa claro que, até aludindo a uma entrevista que ele dera a uma TV argentina, né? Que ele não estava pronto, gente. Não estava pronto e que havia anunciado isso. Que não estava pronto para receber proposta naquele momento, porque ele queria viver uma outra situação. Ele alegou questões pessoais, né? Essas questões pessoais estavam ligadas ao fato de que ele queria dar uma estudada de futebol um pouco longe do futebol e também descansar, né? Então ele fala, olha, praticamente ele deixou claro, eu não quero contato neste momento, por questões pessoais. E veja, questões pessoais, né? Aqui no Brasil, era isso, gente. Era isso que deveria ser o pronunciamento, né? Sobre não ter dado certo o contato com o Carpini, né? Olha, poderia ter perfeitamente ter sido alegado. Olha, por questões pessoais ele não aceitou o contato com São Paulo. Era isso que tinha que ser dito. Era isso, só isso. Já era o suficiente, sabe? Para todo mundo entender. Não precisava culpar o cara, sabe? Não era necessário culpar o cara. Essa coisa de você publicar aquilo que foi discutido na interna com um profissional que poderia ser um colaborador do clube. Não pode, você não pode divulgar esse tipo de negociação, né? Então, era isso que tinha que ser dito. Olha, não deu certo com o Zubeldia por questões pessoais do técnico. Pronto, né? Não precisava dar a entender que ele havia desprezado o São Paulo, né? Até para ganhar moral, né? Enfim, não precisava daquilo. Aquilo realmente foi muito nocivo, né? E poderia até piorar um pouco as coisas, né? Aliás, ótimo espanhol aí do repórter, né, que fez a pergunta, né? Um ótimo espanhol com sotaque chileno, né? O T é tipicamente ali do Chile, né? Também na parte do Paraguai você fala, mas sobretudo do Chile, o tal do T que mostra ali o seu sotaque chileno. Mas um bom espanhol ali do repórter, né? Bem legal. Um repórter brasileiro, falando espanhol, eu sempre falaria São Paulo, mas eu entendo, né? Até nisso eu consigo entender ali o lado profissional do repórter, muito legal, porque quando ele fala São Paulo, ele sabe que na Argentina é assim que as pessoas falam, enfim tal. Muito legal o espanhol do repórter, né? Com sotaque chileno. E o Zubeldia também foi muito bem na segunda pergunta. A segunda pergunta é sobre o tamanho do desafio, né? Não deixa de ser, neste caso, uma pergunta bem jornalística, se você parar para pensar. Em muitos casos é de fato uma pergunta bem jornalística, né? Mas também pode esconder um certo desconhecimento sobre a carreira do cara, né? A carreira do técnico, né? Que, aliás, é um tipo de pergunta que também pode ir ao encontro do senso comum sobre este assunto, né? Enfim, o tamanho da carreira do Zubeldia, onde ele treinou, como ele treinou e assim por diante, né? A pergunta, ela é sobre o desafio na sua carreira. É o maior desafio da sua carreira? Essa é a pergunta do repórter, né? Poxa, até quando, né, gente? Até quando a gente vai, enfim, a gente vai seguir com essa história, né, de que gigantes argentinos são necessariamente menores do que gigantes brasileiros, né? Poxa vida, tá aí um certo desconhecimento, provavelmente, do repórter nesse caso aí, né? Ou até, por isso que eu falo que também é jornalística a pergunta, ele vai ao encontro do senso comum sobre este assunto, né? Ele responde de forma excelente, eu acho, né? Essa questão, por exemplo, do tamanho da carreira dele, né? Na verdade, assim, quando eu falo que talvez aí não tenha muito conhecimento, as pessoas não têm, daí o senso comum não tem esse conhecimento, o cara, ele treinou, né? O Racing de Avellaneda, onde o Racing é pequeno, gente. É como se você pegar e falar, o cara chega na Argentina para treinar um Racing da vida, tá? Você fala, e o cara treinou o São Paulo aqui, aí você fala, é o maior desafio da sua carreira? Não dá, né, gente? Não dá, né? Então a gente pode colocar aí numa estatura parecida. Pô, o Racing é campeão mundial, gente. É campeão de Libertadores, é campeão mundial, né? É um gigante do futebol da Argentina. Então como é que você fala que é o maior desafio? Que quando o Zubeldia chegou lá, era um clube que estava destroçado, colocava inúmeros problemas para o técnico, né? Então assim, é muito desconhecimento aí, no caso, da carreira, né? E acho que ele foi bem, ele fala, por exemplo, que ele não se desfez, né? Não se desfez de nenhum clube, né? Anterior, claro, né? Não se desfez, não se despreza o tamanho do desafio,
deixa isso claro, mas não se desfaz também de compromissos anteriores, de equipes anteriores onde ele trabalhou. Muito bem, foi muito bem. É isso, né? Você não precisa detonar o passado ou aquilo que não deu certo para afirmar coisas positivas no presente. Então, ao mesmo tempo que ele fala isso, né, que é um grande desafio, e aí não despreza o São Paulo, que é um desafio fantástico e tal, ele mostra o tamanho disso aí, mas ao mesmo tempo, ele em nenhum momento ele precisa, assim, diminuir um pouquinho o que foram os grandes desafios dele na carreira até então. A gente não sabe, por exemplo, o que é o cara chegar no Independiente Medellín, né, que tem uma torcida muito complicada, muito difícil de se lidar com a torcida do Jim, né? É uma equipe que tem ali o fantasma do Nacional, ganhando muito mais títulos, né? O clube investe, e de repente o Nacional tá ganhando mais títulos e tal. A torcida sempre tem essa bronca muito severa e tal, e dificulta o trabalho de todos os técnicos que chegam lá, né? A gente não sabe o tamanho disso, a gente não sabe o que é a pressão de ser técnico de um Cerro Porteño, que é o clube com mais torcedores, né, populares do país, né? Nas periferias das cidades paraguaias, sobretudo de Asunción, o que mais a gente encontra é torcedor do Cerro Porteño, né? Então é um gigante do Paraguai pressionado pelas conquistas internacionais do Olímpia, né? Então a gente não sabe o que é treinar o Cerro Porteño, a gente não sabe a pressão que existe, mas existe uma pressão. É também o técnico que treinou um gigante, talvez um dos maiores do futebol um dos maiores do futebol do Equador, em termos, por exemplo, de torcida, né, e também de grandeza mesmo interna, que é o Barcelona, e a própria LDU de Quito, mais de uma oportunidade, que é também time campeão de Sul-Americana, de Libertadores e assim por diante, né? Como eu sempre digo, o São Paulo lá do Equador. Então, enfim, ele se saiu muito bem também nessa resposta. Sobre Ramos Rodrigues, né, vamos conversar internamente sobre isso. Ele dá a entender que ele conhece os problemas com o Rames, as polêmicas que aqui se criam em relação ao Rames, né? Acham que muito mais dessas polêmicas, em muitos casos essas polêmicas acontecem muito mais para justificar problemas, né? Também o Rames, na verdade, passa a ser um responsável por muita coisa no São Paulo e nem sempre ele é responsável por tudo, né? Por todos os problemas. Mas é importante pegar o Rames como bode expiatório. E ele, na verdade, dá uma resposta importante para isso. Ele demonstra conhecer o assunto, fala, não, gente, isso aí é questão interna, né, enfim, e acabou a conversa. O jeito que ele fala não dá margem para você continuar a perguntar sobre o assunto, né? Muito interessante isso daí, né? E aí, gente, ele sai da questão do Rames de uma maneira assim, aí você vê, o cara sabe do que tá fazendo, né? O cara sabe o que tá fazendo, o cara é diferenciado. Ele sai da questão do Rames falando do compromisso de hoje. Olha que interessante. Colocando a questão, não, hoje a gente tem que ganhar. O mais importante é que a gente consiga hoje vencer o nosso compromisso, né? E isso é muito interessante. E ao mesmo tempo ele fala, para finalizar, sobre a questão da adaptação, né? Que é necessário se adaptar o mais breve possível para sacar resultados, como ele fala, né? Se adaptar rápido para sacar os resultados necessários que a equipe precisa para ter uma recuperação espetacular. A gente teve ali, portanto, um técnico que demonstrou ter assim, a liturgia para o cargo, né? Ou seja, é muito apropriado, evidentemente, para o cargo de técnico do São Paulo, né? Esqueça essa história de que, em virtude do cara ser jovem e bonitinho, ele é um Carpininho argentino. Não é. Carpini é um técnico que treinou duas equipes de uma maneira aí, uma equipe de uma maneira bem relevante, o Água Santa, e a outra equipe de uma maneira satisfatória em alguns momentos, mas a equipe subiu muito mais em virtude da própria grana injetada na juventude também, reforços que chegaram e assim por diante, do comando do Carpini nos últimos jogos, como eu já falei para vocês em vários momentos, né? Não dá para comparar. O cara é um técnico realmente muito novo, mas com uma experiência colossal no futebol da América Latina e também com participação no futebol europeu, né? Já passou também pela Europa. Então, a maneira como ele fala, ele não se assusta, gente. Isso é muito importante. Ele tem respeito, ele tem entendimento do que é o desafio dele, como é importante ele treinar no São Paulo, mas ele não é um assustado, um empolgadaço. Sabe? Ele não é aquele torcedor empolgado, não. Ele é um cara frio, que sabe muito bem onde está pisando, mas também não é qualquer um. É um cara que tem realmente conquistas importantes aí ao longo do tempo, né? Sobretudo nessa questão aí da experiência do seu contato com clubes complicados em toda a América do Sul em especial. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar pra vocês neste vídeo. Sorte aí ao Super Dia, sorte ao Tricolor. O Tricolor precisa realmente se dar muito bem, tem um bom elenco e agora, na minha opinião, tem um técnico aí à altura do elenco que conseguiu montar. Tá bom, gente? É isso. Bom domingo pra todos.